Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, 24 de setembro de 2022. Entramos na primavera aqui no hemisfério sul. Para quem mora no hemisfério norte, agora já entraram também no outono. É um tempo maravilhoso, né? Setembro, temos no dia 22 o equinócio. As energias mais equilibradas, né? Porque o Sol está numa posição intermediária, bem como se diz, na divisória, né? Na divisória, como se fosse repartir uma laranja em duas partes. Bem naquela divisória. Esse é o equinócio. Mas hoje nós não vamos falar aqui de astrologia, nem de nada. Vamos falar aqui hoje de você. O momento que nós estamos passando, não dentro do ano solar, né, mas dentro da nossa caminhada espiritual aqui na Terra. Dentro dessa experiência que nós viemos aqui, mesmo sendo um pedacinho da nossa consciência maior, experienciar como é a vida na sombra e na luz, né? Trouxemos a luz para a sombra e fizemos uma mistura. Fizemos um bolo, né? Com dois ingredientes, luz e sombra. E aqui nós viemos fazer essa experiência porque em outros locais não era possível. A Terra é um planeta, claro que existem outros também de provas e expiações, de terceira dimensão, mas a Terra não tem outra igual, como não há dois mundos iguais, não há duas almas iguais, né? Então, você que está ouvindo este áudio, tem alguma coisa aqui que de repente pode te ajudar a compreender o momento que você está passando. Porque nós estamos na ponte que separa as dimensões, a terceira e a quinta. Todo o caos que nós vemos ali fora é esse tumulto da mudança, né? Porque não há mudança sem caos. Tudo se cria no caos. Porque naquilo que está parado, que está completamente quieto, não está criando absolutamente nada. Como se diz, está no período de descanso, né? Se você está se movimentando, você está caminhando, você está andando. Se você está imóvel, você está parado. Não está andando, né? Então, este momento que você está vivendo agora, junto com o restante da humanidade, é um momento muito importante. Apesar de parecer que tudo segue aquilo que já era, isso é apenas uma impressão. Nada é como era. É claro que a impressão ela está na nossa consciência, nós conhecemos aquilo que foi nesta vida e também nas vidas passadas, embora não lembremos, mas nós temos dentro de nós toda essa bagagem. Hoje eu vou dar um título, porque é preciso separar, né, quando a gente faz um trabalho, separar um do outro, dar uma denominação, uma nominação. Então hoje eu diria assim, esse texto, esse áudio, né, vamos chamar do seguinte título: Acolha o teu lado sombra. Aí alguém diz, não, eu não quero saber do meu lado sombra, eu quero saber do meu lado luz. Bom, se você é luz e você é sombra, você não pode separar uma parte tua e jogar fora.
Não há como. Seria como você pegar uma perna e descartar, ficar só com uma. Você tem a perna direita, tem a perna esquerda. Tem o braço direito, tem o braço esquerdo. Se você tem dois, é porque precisa dos dois. E você precisa do lado luz e do lado sombra, pois foi esta experiência que você veio fazer aqui neste planeta. Ninguém veio aqui nesse planeta para ser pura luz. Não teria sentido nenhum. É claro que em alguma encarnação a alma fez um projeto para experienciar e criar na luz. Na outra encarnação ela faz um projeto para experienciar e criar na sombra. Embora nós falamos que a sombra não cria nada, mas ela se utiliza do que a luz cria para bagunçar um pouco, né? Para fazer um outro tipo de bolo com os mesmos ingredientes, misturando alguns temperinhos, né? O teu lado sombra faz parte da tua consciência porque você experienciou, aprendeu. Não tem como jogar fora. O que não se pode fazer, e que a maioria ainda faz por não saber o que fazer com isso, é se culpar, se arrepender amargamente, se colocar como vítima, porque foi todo um erro quando fez a experiência nesta vida e em vidas passadas, principalmente em vidas passadas. E eu insisto aqui, como já insisti tantas vezes, você não é culpado de nada. Você não errou nunca, você experienciou o teu lado sombra. Ou então esse planeta não seria um planeta de dualidade, de polaridades. É exatamente experienciar essas polaridades, essa dualidade, que o nosso eu superior enviou esse fractal minúsculo da consciência, que nós somos uma consciência, experienciar tudo que a Terra oferecia. Então, todas as possibilidades, mas tudo que você conhece, o que você não lembra, o que você acha que desconhece, mas você já experienciou em alguma vida. Se você tem entre 600 a 1.100 encarnações, você tem uma bagagem de alma extraordinária. Isso não é pouca coisa. Então nós temos o meu eu superior. Isso já foi falado aqui tantas vezes, né? Todos nós temos o eu superior, pois todos nós fomos criados como átomo semente divino, uma super alma, um espírito, que depois se dividiu na sua mônada, como já cansei de falar aqui, né? Então você é um pedaço de você mesmo, mas você é um pedaço dessa luz. Quando você veio para a Terra experienciar a dualidade, você trouxe essa luz. Mas foi tão pequena a partícula de luz que parecia que você tinha sido perdido no espaço. Você esqueceu de tudo, não sabe mais quem era, e cada existência você tinha aquela consciência desse corpo físico, que não é verdade, porque o corpo físico é só o cavalinho da alma, que leva a alma a passear, né, para cá e para lá. E tudo se manifesta no físico, na matéria, porque esse é o mundo de matéria. Mas nós temos os corpos, né? Todos os 4 corpos principais, né? Físico, emocional, mental e etérico. O etérico é aquele que sobrevive à morte do corpo físico, porque é o corpo da alma. É ali que fica impregnado todos os registros, todas as memórias, todas as experiências. A experiência aprendida numa encarnação não é perdida com a morte do corpo físico. Ela vai acompanhar esse corpo etérico, ou seja, a alma. O grande dilema é que encarnado, na condição de encarnado, nós não lembramos das vidas passadas. Não lembramos de nada por causa dos véus, né?
a experiência na luz e na sombra. Então nós viemos como uma centelha de luz, fragilizada, porque fragmentada, um pedacinho só, mas viemos aqui experienciar a sombra, que é o nosso eu inferior. Então, se você tem o eu superior, agora você vai também saber que tem o seu eu inferior. O eu inferior é o teu eu sombra, o teu lado sombra. Todas as experiências que você fez que não foram criação dentro daquilo que nós denominamos de luz, você trabalhou o teu eu inferior. Você construiu um eu inferior para saber a diferença que há entre eles. As duas metades de você. É muito bom saber que eu sou um ser de luz, que eu tenho lá o meu eu maior, meu eu superior na fonte, que eu sou uma centelha divina, que eu sou um espírito iluminado, criado igual à semelhança e imagem do próprio Criador, né? Então podemos dizer que eu sou Deus, você é Deus, porque nós somos parte daquela consciência que criou todos nós. Obviamente, se nós somos uma semente de uma árvore, nós somos iguais àquela árvore. Quando germinar na terra, vai produzir uma árvore igualzinha. Então nós somos iguais ao nosso Criador. Mas o Criador, ele é pura luz, então ele precisa que as suas sementes escolham outras experiências. Porque lá na fonte, ou lá na árvore, todas as sementes são iguais. É preciso haver um aprendizado, até porque o universo ele se diversifica através das nossas criações, das nossas experiências. Então você veio aqui criar um personagem. Já dissemos aqui, você é um personagem aqui nesse planeta. Você não é real. O real de você é a luz, puro amor. Mas você veio aqui experienciar esse lado sombra. O que é esse lado sombra? Bom, numa palavra para definir, então vamos dizer que ele é o ego. O ego, tudo aquilo que em você é egóico, ele faz parte do lado sombra. Porque o amor, que é a luz, não é egóico. O amor é doação, cooperação, acolhimento, amorosidade, né? Generosidade, tudo aquilo que é elevado. O ego é tudo aquilo que é baixo, né? Vaidade, orgulho, ambição, desejos de saciar a carne, não a alma, né? Então é tudo aquilo que a gente conhece como o mal, né? Lembrando que o mal e o bem, na verdade, eles não existem. Eles são situações onde nós experienciamos a luz e a sombra. Quando nós compreendemos realmente o que nós estamos fazendo aqui, o que viemos fazer, nós vamos começar a mudar as nossas crenças impostas, né, porque foram impostas, e vamos começar a nos libertar das nossas sombras, do nosso eu inferior, curar a nossa ancestralidade, como já falamos tantas vezes, limpar os nossos porões, ou também, outra comparação, limpar as gavetas desta sala de aula, dessa escola que tivemos todo esse tempo, porque agora nós vamos subir os degraus da ascensão. Limpar a ancestralidade é curar, acolher o lado sombra.
porque ele é parte de você. Foi ele que te remeteu nessa escada, nos degraus acima, até você chegar no topo onde você está indo agora. O lado sombra não é mal. Ele é a comparação, ele é a régua que mede a diferença entre um oposto e o outro. Não haveria nenhuma experiência nesse planeta escola se não estivéssemos dentro de uma experiência de sombra, eventualmente numa encarnação ou em outra. Por isso que no aprendizado não há erro, não há vítima, não há algoz, não há karma. Obviamente, o karma, como nós conhecemos, ele existe sim, mas quando aquela alma encarnada já aprendeu a lição do seu lado sombra e já comparou com o seu lado luz, já entendeu as diferenças e já sabe e entende se deve ou não deve repetir a lição, porque não é preciso. Se ela repete por uma outra razão, pelos seus interesses, porque é assim que acontece. O lado ego, o lado sombra ainda está forte e a alma que está encarnada, ela prefere tirar proveito de todas as situações, mesmo em prejuízo de algo ou de alguém. Aí ela incorre numa experiência desnecessária que causou dor, sofrimento, prejuízo a algo ou alguém, e ela vai ter que ressarcir isso. Aí então se estabelece o karma negativo, aquilo que depois exige resgate obrigatório. Mas isso tem ainda uma parte da humanidade, e é grande, mais de metade da população da Terra, ainda estão nessa fase, sabemos disso. Por isso há uma porcentagem menor que a metade da Terra que vai ascensionar agora. Então nós estamos falando desta parte. Estou falando com você que está interessado nisso porque está ali para ascensionar. Não adianta vir com história. Como é que eu sei se eu vou ascensionar ou se não vou? Bom, ninguém sabe. Nem eu sei se você vai ascensionar ou não. Não me pergunte. Se você está fazendo tudo certo, com a intenção no bem, está tudo certo. Mas você vai limpar o teu karma, vai limpar o teu porão, vai limpar a tua ancestralidade, vai harmonizar o teu eu inferior, o teu lado sombra. Porque não dá para entrar na quinta dimensão sem fazer isso. Obviamente, se você está pronto, você vai para a quinta dimensão, mesmo que você não tenha essa consciência do lado sombra, mas você vai ficar sofrendo coisas desnecessárias até o fim. Não é preciso. Você pode aproveitar, degustar o sabor da vitória nessa reta final, ao invés de ficar sofrendo, sentindo esse desconforto todo. Por isso nós trabalhamos no esclarecimento, para que você entenda, compreenda, entenda, aceite e deixe ir. Se liberte. Se liberte. Você pode viver muito bem esses restos de dias, né, que falta, até a chegada, até a linha de chegada. Liberar, acolher, entender que tudo aquilo que você passou de dor, sofrimento, era necessário para experienciar ao lado contrário das ações feitas quando experienciou a sombra. Você fez lá uma experiência no teu lado sombra, outras pessoas ou algum outro ser de um outro reino desse planeta pode ter sofrido as consequências. Aí você vai experienciar essa dor. Porque sem essa experiência não se aprende. Aí você passou pela dor e daí se arrependeu amargamente, sofreu, ficou culpado, se sentiu culpado,
se sentiu vítima, se sentiu com medo de repetir de novo as coisas, de passar de novo a dor, porque dentro de nós tem todas essas impressões ainda no corpo emocional que nós precisamos liberar. Eu venho falando isso há muito tempo. Libere o medo, libere a culpa, libere o vitimismo. Você não é vítima de nada, você não é culpado de nada, você não cometeu erro nenhum, você aprendeu. Mesmo quando você repetiu o erro, você aprendeu que repetir não é legal. Ou então você não saberia hoje a diferença entre uma coisa e outra. Por que hoje você não comete atos ilícitos perante a justiça divina, como a gente chama? Porque você já sabe as consequências. Se você já sabe, é porque você já passou por a experiência, você não aprendeu da boca para fora porque alguém falou para você ou te deu um recadinho lá, você experienciou. Certamente nas outras vidas, porque nessa aqui nós estamos fazendo o arremate. Nesta vida aqui, você terminou de fazer o bolo e agora você está botando o glacê em cima, tá só enfeitando ele. Você já acabou, fez tudo. Senão você não estaria encarnado agora. Estaria lá no plano astral dando assistência. Estaria pronto. Não, faltou o arremate. Aproveite essa vida. Aproveite e aprender o que falta, aprender a compreender, entenda. Se abra para o novo. Não fique preso às coisas velhas. Liberte o teu eu inferior. Liberte o teu ego. As pessoas dizem, eu tenho que abafar o ego. Não, você não tem que abafar. Você tem que liberar ele. Solte. Entenda ele, compreenda e diga gratidão. Você me ensinou tanto que eu sou muito grato. Acolha o teu eu sombra, o teu lado sombra, pois é a parte tua. Você agora pode iluminar essa sombra e daí sim você ficará completamente e puramente luz. Você já aprendeu, já separou, já colocou lá meu lado luz, meu lado sombra. Você já identificou. Agora, junta tudo e ilumina, porque a luz, quando ela vai para um lugar de sombra, ela simplesmente acolhe a sombra e a sombra desaparece, porque ela se transforma em luz. Ela fica envolvida na luz. Muitas vezes as pessoas estão sonhando sonhos estranhos, têm visões, têm sensações. Lembre-se que você está sentindo essa vibração sombra para que você possa iluminar aquela sombra. Os sonhos estão preparando para quando a gente lembrar da verdade. Nós vamos lembrar isso conscientemente. Então, se o sonho te traz uma coisa que te causa um pouco de angústia, é porque foi uma dor lá atrás que você passou. Ele ainda está um pouco camuflado, ele não é bem real, mas ele traz uma sensação. Ilumine. Lembre-se que isso já passou. Tudo que o sonho te traz é o que já passou. Não importa o conteúdo do sonho. Isso é tão legal que 2018, 2019, 2020 e 2021 nós trabalhamos as lembranças das vidas passadas. Curamos essas sombras das vidas passadas. E 2022, até a metade do ano, ainda tinha coisa de vidas passadas. Mas a partir de junho, nós estamos começando a limpar esses porões desta atual encarnação. Por isso os sonhos agora eles trazem coisas que nós lembramos, pessoas, fatos, situações que nós já vivemos aqui nesta vida. Quando era criança, quando era jovem, ou de um relacionamento que passou, de um emprego que passou, de um negócio que foi feito nessa vida, enfim, numa viagem, uma situação qualquer. Quantos sonhos agora estão acontecendo associados a
fatos, situações, coisas que nós lembramos desta vida. Então veja bem, a limpeza está terminando. Isso é um indício muito forte que tudo está no fim. A limpeza começou lá das nossas primeiras encarnações aqui nesse planeta e veio chegando nesta vida atual. Então, sinal que está próximo de finalizar. Quando finalizar essa limpeza, então sim, nós vamos começar a sentir todas as energias da quinta dimensão. Vamos ficar praticamente o tempo todo nessa frequência de quinta dimensão, não mais nessa montanha russa de sobe e desce, porque antes a gente ia uns minutinhos para a quinta dimensão, depois voltava para a terceira, depois ia para a quarta, quinta, de volta para a terceira. Quer dizer, não vamos comparar aqui quarta dimensão com os mortos, porque é uma dimensão onde os mortos vão, mas nós temos a frequência dimensional, mesmo estando aqui encarnados. Tem encarnados que já têm certos momentos de frequência de sexta e sétima dimensão. Já se eleva a mais da quinta, mas é assim, períodos curtos. Quando a gente limpar todo o lado sombra, acolher esse lado sombra, integrar ela completamente na luz, nós não vamos mais precisar voltar para a frequência de terceira dimensão, podemos permanecer diretamente na quinta, mesmo estando encarnados. Muitos pedem, mas para fazer ascensão tem que morrer? Não. Ascensão não dá no após desencarne. A ascensão se faz na consciência. É claro que nós temos assim um limite. Até o fim desta vida, ou ascensionamos ou não. Mesmo que alguns vão continuar sem desencarnar, porque vai chegar um momento que vai cessar os desencarnes. A Terra não vai ficar desabitada, então chega um momento, termina os desencarnes, aí para de morrer gente, né? Aí ninguém mais precisa morrer. Mas até lá, depende do plano de alma de cada um, se a alma fez um plano para desencarnar mesmo no finzinho da caminhada, ela estando pronta, ela volta depois aqui na Terra, né? Reencarnando naturalmente como acontece hoje, em forma de bebezinho, ou então corporificando-se já adulto, que vai ser assim mais adiante, né? Essas coisas não são difíceis de entender, por mais que pareçam absurdas, é o que vai acontecer, é uma outra realidade. Absurdo é aquilo que a gente não conhece, que não acredita. Mas no momento que você acredita e sabe, você comprova, não é mais absurdo, é uma realidade, né? Então, não vamos nos preocupar com as coisas, com os conceitos, porque cada um está numa consciência, num ponto diferente de entendimento. Cada um entende de acordo com o seu grau de capacidade, de absorção das informações. Então a mensagem de hoje é esta: acolha o teu lado sombra, amorosamente. Quando você fizer isso, você ilumina. Você não tem uma lâmpada lá que você vai pegar com a mão e vai chegar lá, vou colocar a lâmpada aqui, vou colocar ali, nesse cantinho, naquele outro compartimento. Não, isso é coisa da matéria, né? Você tem que entender que acolher o teu lado sombra é iluminar através do entendimento, da compreensão, da aceitação. E daí sim, amar cada situação. Mesmo quando você foi um bandido lá numa vida passada, você estava experienciando e você precisava aprender que aquela não é uma coisa da luz, é uma coisa da sombra. Então você experienciou, como já dissemos aqui, vestiu o personagem da sombra, experienciou, depois passou, aprendeu. Agora, numa outra vida, você veio experienciar outras coisas e aquilo lá foi passado a borracha, como se diz, já foi, virou a página. Então você experienciou para aprender. Acolha isso amorosamente. Isso não vai mais te trazer nenhum transtorno. Por isso que no final de tudo nós vamos olhar para trás e ver cada ato dos nossos personagens vividos neste grande teatro da vida, como já foi dito. Não te culpes de nada.
A culpa não é uma boa companhia, a culpa é uma dor desnecessária. Aprenda a lição, apenas entenda que aquilo era uma lição, um aprendizado. Só isso. E leve o aprendizado, sem a culpa. Mesmo que você tenha feito algo e dito, você não devia ter feito isso. Bom, você pode até dizer, não devia ter feito isso. Mas não leve essa carga negativa, porque não vai resolver o problema. Você fez para aprender. Eu já sabia e fiz de novo. Não tem problema. Você aprendeu que você é teimoso, que você fez de novo. Como aquele bode que dá uma cabeçada lá na árvore e quanto mais dói, mais ele bate. Com mais força. Não é preciso. Bateu, doeu. Opa, não vou bater mais. Então, quando a gente faz uma coisa e depois vê que não está certo, não faça mais. Pronto. Está aprendida a lição. Aí você não se culpa, você não se coloca como vítima, você não se destrói aquilo que você já se construiu. Ilumine com a tua luz esses cantinhos dobrados de você mesmo, aonde ainda há sombras. E viva a vida, porque a vida é uma dádiva oferecida pelos nossos grandes coordenadores, dos experimentos nesses mundos infinitos. Tivemos a oportunidade de ser um dos que foram permitidos a experiência aqui na Terra. Não é castigo nenhum, foi um prêmio conseguir essa vaga para experienciar a dualidade nesse lindo planeta, que agora vai se transformar no Jardim do Éden, porque foi para isso que a Terra foi criada, já no seu projeto, antes dela surgir. Um dos planetas mais incríveis dentro do universo, e nós estamos exatamente nele. Obviamente, após a ascensão da nossa alma, temos a liberdade de escolha. Podemos ir para qualquer planeta de quinta dimensão, qualquer galáxia. Mas, obviamente, vamos querer ficar um tempo, pelo menos alguns milhares de anos, nessa nova casa que nós ajudamos a construir. Que construir uma casa nova e não habitar ela é um pouco estranho, né? Vamos aproveitar, então, e vamos morar nessa casa um bom tempo, degustar do conforto que nós mesmos planejamos para essa casa. Ilumine a tua sombra e você será pura luz. Então agora eu vos deixo com um grande abraço de luz. Namastê.